Nós queremos ainda continuar na temática da oração, né? Como já expliquei no domingo de Santa Ceia, nosso mês de dezembro vai ser, toda vez que eu for pregar, eu vou trabalhar a questão da temática da oração, devido à nossa convenção estar trabalhando o tema de 2025, sobre a oração, a força que move a igreja. Então, nós vamos estar o mês todo trabalhando, né, e incentivando a você a orar mais, a buscar mais, a estar na presença do Senhor. E queremos ver um 2025, uma igreja mais ativa, mais relevante, mais avivada pelo poder da oração. Então, se você crê nos milagres de Deus que a oração pode produzir, então vem comigo, vamos estar juntos, vamos estar buscando, vamos estar orando, vamos estar fazendo o melhor para o reino de Deus. E nesta noite nós queremos trabalhar o tema oração, a conexão com o Pai. Baseado em Mateus 6:6, nós queremos então trabalhar dentro dessa temática a importância da oração como conexão. Ela pode aprofundar a relação com intimidade. Isso é muito bom para que possamos assim entender verdadeiramente, crente tem que orar. Crente precisa estar buscando em Deus sempre o alento para a sua alma, expressando a Deus as suas necessidades e entendendo que Deus ele cuida de nós em todo o tempo. Então, veja, a oração ela é um dos elementos centrais da vida cristã. Não tem como ser cristão e não orar. É algo que é peculiar ao cristão. E dentro desse processo, nós vamos entender que a oração é o meio a qual nós nos conectamos diretamente ao coração de Deus. É interessante isso. Por quê? Porque quando nós lemos os textos da Bíblia, nós vamos ver referências mostrando que o coração é o centro, motor de todas as coisas. Entendemos hoje, à luz da ciência, da fisiologia, né, de toda uma cadeira científica que estuda as partes do corpo do ser humano, que não é o coração o centro, mas sim a área nervosa, a área central, né? O nosso cérebro, que passa todas as informações para que o nosso ser, né, o nosso organismo se movimente, atue, tome decisões e faça tudo. Então, veja, mas no tempo que foi escrita a palavra, não tinha essa compreensão. Então, aí o coração ele era o ponto central. O coração, que é o motor, a bomba que envia o sangue para todas as partes do corpo, para trazer a oxigenação necessária e dar movimento aos músculos e todas as áreas do nosso corpo, né? Então, veja, ele bombeia sangue limpo, oxigenado e busca, né? Volta ao coração novamente a partir do momento que passa ali pela filtragem, né, do fígado, tudo isso, né? E aí entra novamente no coração o sangue limpo para ser bombeado e assim vai trabalhando, e por isso ele funciona 24 horas. Não pode deixar o coração parar. Então, ele é central, ele é necessário para que haja vida. E veja, quando a gente olha a Bíblia falando que do coração procede as intenções para a vida e de todas as coisas, né?
que nós devemos guardar, guarda o teu coração, e tantas referências falando do coração, que é o centro da vida, das emoções e de todo o processo do ser humano. Então, a gente entende que quando vamos falar com Deus, nós também vamos atingir o coração de Deus, porque é ali que estará todo o intento, todo o projeto, os desígnios de Deus. Então, nós precisamos alcançar o centro da direção de Deus, da onde vêm os comandos, para que possamos ser abençoados, exortados, edificados, e uma série de atividades que acontecem no dia a dia da nossa jornada, da nossa carreira. Então, a oração é necessária como um elemento central da nossa vida cristã, porque através dela nós alcançamos, ou seja, conectamos o coração de Deus. É também interessante nós, dentro dessa introdução, observar que quando Jesus está falando aqui no capítulo 6 e o verso 6 de Mateus, ele está trabalhando ou ensinando a importância da verdadeira oração, que ela vai além das palavras. Ela vai tratar de algo que é fundamental, e se nós assim entender, nós vamos conquistar êxito. Por quê? A oração que Jesus está ensinando aqui, ela vai apontar para a intimidade. Ela vai revelar algo que nós só conhecemos quando nos aproximamos muito daquela pessoa. Temos um relacionamento bem próximo, bem chegado, bem íntimo. Contamos os nossos segredos para aquela pessoa, ouvimos os segredos dela, compartilhamos de ideias, participamos e sugerimos algumas decisões, atitudes, ou seja, isso fala de intimidade. Então, quando Jesus ensina que a verdadeira oração, a qual ele está elencando aqui no verso 6 do capítulo 6 de Mateus, não somente palavras, mas revelar aquilo que é íntimo, aquilo que é o teu secreto, aquilo que verdadeiramente ninguém poderia saber. Então, é muito mais interessante essa oração. Também nós podemos observar aqui que essa oração, ela precisa estabelecer uma relação de sinceridade. Uma relação sem tampar, ou viver com alguma coisa por baixo dos panos, sem criar uma máscara, sem, de repente, fazer uma tapiação para esconder alguma coisa. Não, ela precisa estar sendo sincera. E uma oração sincera alcança objetivos tremendos diante de um Deus que nós já sabemos, através do seu atributo da onisciência, que sabe todas as coisas. A gente pode olhar aqui no verso 5, que diz assim, quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensa que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lo pedir. Então, veja, o verso 5, o 6, 7 e o 8, ele vai dar uma compreensão muito mais apurada daquilo que Jesus está querendo ensinar quando ele fala: ore com sinceridade. Não oculte, não esconda. Por quê?
Olhando para o verso 8, ele vai dizer: antes de eu falar, antes de eu clamar, de orar, de pedir, ele já sabe, mas é necessário que eu o faça. Por isso não adianta, né, você escrever um bilhetinho e pregar lá no espelho do banheiro, talvez na cabeceira da cama, dizer: Jesus, ó, tá aqui, ó, dá uma lida aí, tu já sabe o que eu quero e eu vou dormir. Não adianta. A gente tem que expressar. A gente tem que tirar lá do fundo do nosso coração, com sinceridade, reconhecendo que Ele é Deus, que Ele é o Senhor, que Ele realmente é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro. Então, Jesus, está ensinando também nessa passagem que, além de ter que ter intimidade, ter sinceridade, é preciso também exercer a humildade. Chegar diante dele humildemente. Por quê? Porque você está diante do Pai. Você já viu algum filho com soberba no coração conquistar resultados do pai, da mãe? Meio difícil. Dependendo da situação, mas varadinha ele vai ganhar. Um castigo, né? Uma repreensão. Mas quando ele chega, né? E tem filhos que são tremendos, né? Que vem com aquela manha toda, chorando, beijando, abraçando, e vem todo, né, rasgando seda. Então, às vezes, um pai derrete o coração. Hoje a gente vê a expressão disso acontecer constantemente quando nós, né, que eu não tenho, né, então não posso nem dizer nós, quando tem os netinhos. Meu Deus do céu, aquilo que o filho, né, não conseguiu durante toda a sua, né, carreira ali no lar, né, com o papai, com a mamãe, o neto vem e faz gato-sapato. Né? O vovô, a vovó, a gente chama vovô babão, vovó babona. Por quê? Porque vive com aquela criança para lá, para cá. Tudo que não deu para o filho, porque na correria, né, na conquista, nos objetivos, a gente, às vezes, né, se isenta. E aí, de repente, agora o bebezinho, o netinho vem, e aí é docinho, é abraço, é presentinho, é tanta coisa para aquele neto, para aquela neta. Entende? Então, veja, quando nós entendemos que chegando diante de Deus e reconhecendo que Ele é o nosso Pai Celestial, o Deus Santo, poderoso, soberano, onisciente, onipotente, então nós vamos chegar humildemente diante dEle e clamar, derramar os nossos corações, adorar, louvar a Ele. Então, é importante nós entendermos que, nesse aspecto, a oração ela vai nos conectar ao Pai. Então, veja como é interessante. No monte, né, no Sermão do Monte, aí a gente vai ver que Jesus ele vai confrontar as práticas hipócritas que estavam no meio dos religiosos. Ele vai trazer uma realidade muito mais apurada do que aqueles religiosos hipócritas, né, que ficavam, como eu li aqui no verso 5, de pé, se apresentando nas esquinas para dizer: eu sou, né, um fariseu, eu sou um que cumpre as leis, eu sigo fielmente, eu faço, eu aconteço, para mostrar para os outros que orava, que era detentor de todo um cuidado de cumprir as leis. E aí Jesus questiona isso. E aí eu me lembro agora que nos dias atuais, quantas das vezes nós, né, temos pessoas que... É engraçado, assim, nas redes hoje, né? Tu vai ver no Instagram, vai ver no Facebook, pessoas que gostam de se aparecer. Uma coisa é nós estarmos no ambiente
propício para oração, para adoração, né? Nós temos aqui, né, nas nossas consagrações, o momento da oração, onde nós oramos pelo norte, sul, leste, oeste da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, né? Pedindo a bênção de Deus. Então, todo mundo ali, com propósito, levanta a mão e ora, e alguns vêm à frente quando se chama, eles se dobram o joelho, derrama lágrimas na presença do Senhor, ou seja, eles estão trabalhando dentro de um ambiente propício, e alguém às vezes vai lá, bate uma foto, faz um vídeo e aparece. Isso é uma coisa. Mas você já viu aquelas fotinhas, um camarada lá no meio do mato, de joelho dobrado, e alguém foi lá bater uma foto? Tu acha que aquilo ali foi por acaso? Não. Aquilo ali é só para se aparecer, dizer que ora, lá no meio, né, de um ambiente, no mato, onde não tem ninguém. Não, para que isso? Para se aparecer. Isso é hipocrisia. É isso que Jesus está dizendo. Ó. Quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé. Ou seja, eu quero destaque. Filma aqui para mim, olha para mim, agora eu vou orar. E quando eu oro, aí tem gente que fantasia. Quando eu oro, Deus escuta a minha oração. Como se ele não orasse, Deus não vai fazer nada. Então, existem essas baboseiras dentro do ambiente gospel, né, que eu fico pensando, esse povo faltou culto de ensino. Porque não estão alinhados com a palavra. Não leram isso aqui, não guardou, ou seja, descartou, porque não tem sentido. Você está lá no meio do matão lá e alguém filmando você para dizer, outros que têm o hábito também, você vê muito isso, manda a oração da madrugada. Irmão, por favor. Eu vou orar agora e vou ter que mostrar para os meus irmãos que eu estou orando. Aí ele prepara ali o WhatsApp para gravar e começa a orar. Tem sentido isso? Gente, eu não sei, eu acho que eu estou ficando meio gaga já, meio ultrapassado, eu não entendo. Mas na minha geração, a gente vinha para a igreja orar. A gente conectava com Deus e Jesus ensinou isso para os discípulos, né? O processo da humildade, de estar no teu secreto. Ele fala assim, ó, o que a mão direita faz, a esquerda não saiba. Entende? Para justamente não ficar acendendo holofotes, construindo altares para você ser bajulado. Então, não tem sentido. Ah, pastor, então tu não ora por WhatsApp? Já orei para pessoas que pedem, ó, ora por mim agora. Já, várias vezes, pelo telefone. Aí, às vezes, a gente fala, então vou gravar o áudio de uma oração para você agora. Para as coisas que está fazendo, ora ali, grava e manda, porque é um propósito específico. Entendeu? Então, é interessante, né? A gente vê isso. Isso é o dia a dia nos tempos atuais. Não estou condenando, mas eu fico, às vezes, pensando assim, para que isso? Só para dizer que está orando? Entendeu? Então, veja, né? São situações que é corriqueiro nas redes sociais. Né? É corriqueiro. Então, nós, irmãos, não podemos estar medindo a nossa espiritualidade, né? Nem a nossa intimidade com Deus através dessas condições. Deus sabe, Ele te conhece. Ele verdadeiramente vê a intenção sincera do seu coração. Então, é muito mais proveitoso quando você está orando para aquele que é o teu Pai Celestial, o teu Deus, a qual Ele tem o cuidado para com a tua vida, Ele vai te direcionar, Ele vai te fortalecer. Então, veja, Jesus, Ele então chama seus discípulos a uma oração que ocorre em secreto, onde está longe das distrações, onde o foco inteiramente está na presença de Deus.
É esse o propósito da oração. É nós alcançarmos a presença de Deus. Não é o que diz o texto sagrado? Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Né? Em tempo oportuno. Para quê? Para que, diante do trono da graça, a gente alcance perdão, misericórdia, socorro, né? Graça, força. Entende? Então, é interessante, eu vou orar. Por que eu vou orar? Você só um repetidor de palavras? Não. Eu preciso falar com Deus. Eu preciso adorar a Ele. Eu preciso louvar o seu nome. Então, eu tenho que estabelecer conexão. E conexão não se estabelece no estalar de dedo. É um processo de perseverança, de continuidade, no momento que você vai estar buscando a Deus e longe de distrações. Não adianta eu vou orar a Deus, vou botar o celular aqui. Aí eu vou gravar para mandar para o meu vizinho. Aí pensa assim, eu estou orando preocupado. Será que o celular está gravando? Vou dar uma olhadinha. Tu está conectando? Não. Aí daqui a pouco vem aqui. Alguém mandou uma mensagem. Eita, quem será? Já estou muito ansioso. Vou terminar a oração. Jesus, dá uma pausinha aí, peraí. Deixa eu ver. Aconteceu, a vizinha, né? Pulou a cerca. Tá. Cadê a oração? Cadê a conexão? A mesma coisa é você estar querendo orar, o teu irmão chegou, e aí, vizinha de banco, como é que está? Como é que foi assim? Irmão, você arrebenta tudo. Que conexão é essa? Entendeu? Então, veja, a conexão com o Pai, a conexão, né, no trono da graça, tem que ter um momento específico, igual assim, orar na igreja, não fica orando, contando o teu segredo para todo mundo ouvir. Isso é lá dentro do teu local secreto, onde você tem um momento e você e Deus. Aí tem gente que fala, Deus, eu estou precisando pagar aquela conta, Deus, vai tocando aí no João, na Maria, Deus. Aí todo mundo sabe da tua vida, e aí alguém, poxa, eu vou ajudar essa irmã, porque tem às vezes um benefício? Tem, mas é errado. No ambiente coletivo, você tem que estar orando, adorando, rendendo louvores, agradecendo, pedindo, intercedendo para Deus abençoar o culto, abençoar os louvores, abençoar a palavra, trazer visitante e salvar a alma. É uma oração dentro do ambiente coletivo. De preferência também não muito alta, para não atrapalhar aquele que gosta de orar em silêncio. Entende? Moderado. Por quê? Porque se você tem, né, lá no Rio de Janeiro, tinha um irmão que o nome dele era Romão. Ele já deve estar na eternidade, né? Porque faz muito tempo, eu era criança. E aí, veja, aquele irmão, ele orava alto, e dava uns glórias, de repente ele dava um grito tão forte de aleluia, de glória a Deus, que a gente se assustava. Né? Por quê? Era a expressão de ele adorar a Deus. Mas, de certa forma, né, às vezes a gente tem que moderar, porque a coletividade quer orar. Então, quando todo mundo ora no mesmo nível, né, de altura ali, o que acontece? Essa oração ela se mistura, de tal maneira que fica o barulho de oração. Qualquer um que orar mais alto que aquele nível, o que vai acontecer? As pessoas vão parar e vão querer ouvir. Entende? É interessante pensar isso. Mas minha voz é grossa, é forte, eu não sei. Tudo bem, cada um tem um jeito. Mas pense nisso. É possível moderar? É. Por quê? O importante é que nós venhamos a orar. E é muito bom quando nós chegamos na igreja e escuta aquele barulho de oração. Toda a igreja orando, um dando glória, um chorando, um falando mistério com Deus, um, né, pedindo em favor de uma pessoa, de uma terceira pessoa. Ou seja, isso é importante. Essa mistura da oração, ela vai conectando a Deus
e Deus vai derramando da sua glória, da sua bênção. A gente diz, manda glória para cima e vai descer glória para baixo. É esse movimento, isso é importante. Mas Jesus, ele falou que aos seus discípulos, a oração deve ser acontecida em secreto, onde as distrações são deixadas de lado e o foco é inteiramente ao Pai Celestial. Então, isso é fundamental. Nós também podemos ver que a oração vai nos ensinar o quê? Dependência de Deus. Vamos estabelecer uma relação de depender do Senhor. Termos também a submissão à sua vontade. Isso é fundamental. Quando você olha hoje dentro da igreja pessoas que já não são submissas, provavelmente já não oram mais. Deixam ser margeadas pela razão. Aí Deus está fora. Não tem espaço para Deus. Quando nós entendemos que Deus está no controle, é Ele que trabalha, é Ele que age, é Ele que cuida de nós, então nós somos submissos a Ele. E nos momentos de crise, de dificuldade que nós enfrentamos, nós vamos aonde? Aos pés do Senhor. Orar e pedir, Deus, dá-me sabedoria, dá-me graça, direciona. O que eu faço, como eu ajo, qual a atitude a tomar. Tudo isso revela o quê? Submissão à vontade de Deus. Ela que tem que prevalecer. Então, o Pai Celestial, ele vai ver o coração deste homem, dessa mulher que ora, e ele vai entender que há sinceridade, que há propósito, então ele vai recompensar. Ele vai dar uma moldagem ao caráter dessa pessoa, nos transformando à medida que buscamos mais e mais a sua presença. Nós vamos sendo moldados por Deus. Isso é fundamental. Precisamos, irmãos, estar realmente deixando a vontade de Deus, a direção de Deus conduzir as nossas vidas. Isso só é possível através da oração. Entende? Então, olha como é interessante quando a gente vai ampliando ali o texto e aplicando ele ao nosso dia a dia. Quando eu olho o Salmo 91, verso 1, é um salmo muito falado, né? Que diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então, veja, olha como é interessante ele remeter esse aspecto do Salmo 91 para nos revelar o seguinte, a oração em secreto vai nos levar ao esconderijo do Altíssimo. Vai nos mostrar um caminho onde tem um lugar espiritual de segurança, de comunhão com Deus, um ambiente propício para estarmos em segurança, em secreto, né? Aonde o nosso Deus ali está. Então, o esconderijo dele. Aonde é o esconderijo dele? É só através da oração que tu vai encontrar. É onde você vai ter uma relação com ele. Então, é importante quando nós vamos observar que Jesus faz o seguinte, ele nos convida a buscar esse espaço de intimidade. Ele vai nos buscar para um ambiente longe de distrações e de aparências. Porque qualquer momento que você for distraído, você corta a comunhão, corta a conexão. Você rompe aquele momento tão especial. E eu não sei se vocês já experimentaram, mas provavelmente sim. Às vezes você dobra o joelho e vai orar. E, de repente, a coisa está tão gostosa, vai fluindo, né? Aquela conversa com Deus, você vai sentindo a graça, você sente, né? Os seus olhos ficar marejados, você vai trazendo para Deus coisas lá do profundo do coração, você vai intercedendo por vidas, por pessoas, e quando você encerrou, e aí você se levanta, passou 1h30, 2 horas,
de oração, você nem sentiu. É algo maravilhoso. Por quê? Porque você está em um ambiente propício, longe de qualquer distração. Por isso é bom orar de madrugada, né? Porque você está ali no silêncio, você está ali naquele ambiente, e aí você consegue, e a hora voa, ela passa. E aí você experimenta um momento bem melhor com Deus. Durante o dia tem as preocupações, os afazeres, né? E às vezes você não consegue ter aquele momento, mas também não pode desprezar. É importante você criar a tua rotina de oração, o teu ambiente de oração. Então, é interessante quando nós olhamos para isso e podemos ver que Mateus 6,6, ele nos remete a um aposento fechado, ou seja, um ambiente secreto, um lugar específico para que haja essa prática de oração, assim como tinha os judeus. Ele tinha essa prática de entrar em lugar reservado para encontrar Deus, ou seja, era sagrado para eles tomar essa atitude, essa posição de se resguardar em um ambiente para falar com Deus. O temor a Deus, eu vou falar com o Pai, eu vou estar na presença dele. Então, havia todo um processo de reverência para chegar naquele momento. É aquele espaço, aquele ambiente de oração. E não é para ter espetáculo, mas é para uma entrega total na presença de Deus. Isso é necessário para os nossos dias. Isso é importante estar sendo desenvolvido no nosso hábito de orar. Eu quero orar para falar com Deus. Eu quero estar na sua presença. Eu quero conhecê-lo mais. Eu quero me fazer mais conhecido, não porque ele me vê que ele sabe quem eu sou, mas quando eu falo que eu sou para ele. É diferente. Quando eu expresso para Deus, Senhor, eu sou pecador. Eu sou um falho, eu sou uma pessoa difícil de lidar. Molda a minha vida. Quebra a minha soberba, a minha serviço. É você dizendo aquilo que você é para Deus. Deus sabe que você é assim? Sabe. Mas quando eu confesso, aí eu estou abrindo o coração e ele está olhando e trabalhando e ele vai mudando e moldando. Então, é importante nós entender. Veja, Daniel, no capítulo 6 e 10, é um exemplo muito corriqueiro de nós falarmos, porque geralmente a gente usa mostrando o seguinte: diante das ameaças de morte que ele estava, ele não perdeu a oportunidade de se conectar com Deus. Eu vou orar a Deus. Ah, mas tem aí um decreto de morte. Não importa, meu Deus é maior. E eu desejo estar chegando na presença dele. Então ele entrava no seu ambiente, na sua casa, não sei como que era a casa, se não tinha janela, se tinha janela, se não tinha, sei lá. Ele orava. Se ele orava alto ou baixo, eu não sei. Eu sei que ali estava, né, aqueles que cuidam da vida dos outros para acompanhar e ver, ó, está lá ele orando. E agora, vamos lá dizer para o rei, ó, aí, ó. Quebrou o decreto. Ele merece a cova dos leões. Ele não se preocupou com isso. Ele falou, eu preciso, a minha alma necessita buscar o meu Deus. Eu tenho comunhão com ele. E essa comunhão é tão sólida que ele preferiu enfrentar todas as adversidades possíveis. É interessante quando nós separamos o tempo, um lugar específico para orar diariamente. Você não toma café todos os dias? Você não almoça todos os dias? Você tem que orar todos os dias. Você tem que comer a palavra todos os dias. Por quê? A palavra, ela sustenta a tua fé, ela fundamenta ela, e a oração, ela vai estar ungindo essa relação de comunhão homem-palavra, e ela vai consolidando a fé. E aí, quando você ora, você se torna um gigante, porque você está falando com o Pai, você está sendo cheio da graça, da sua presença, a sua fé cresce, e você não tem temor a nenhuma situação adversa, porque você entende, Deus está comigo em todo o tempo. Isso é maravilhoso. Quando nós
entendemos que, diante do Pai, com sinceridade, nós vamos ter a atenção plena dele. Nós vamos ter o olhar de Deus para nós. E aí a recompensa, a prometida, ela vai vir, né? Não só questão material, ela vem, né, com a questão também espiritual, porque a comunhão ela vai se aprofundando, ela vai se estreitando. Então a tua espiritualidade ela é próspera. É fundamental entender essas questões. Tudo através do quê? Do hábito de orar. Entende? Quando nós desenvolvemos esse hábito, por quê? Por que hábito? Porque é algo que é rotineiro, corriqueiro, assim como você levanta, lava os rostos, vai tomar o café, vai preparar o dia, vai estabelecer, às vezes, né, no teu diário do dia, o que vai fazer naquele dia. Isso é a rotina. Quando a gente quebra a rotina, a gente fica um pouco perdido. Porque é coisa constante, corriqueira. E o hábito de orar, justamente, também estabelece isso. Eu preciso falar com o Pai, então eu vou dobrar meu joelho e vou conversar com Ele. Não necessariamente, todo dia tu vai fazer a mesma oração, mas você vai estabelecer diálogo. Tem dia que você vai só adorar. Tem dia que você vai chorar. Tem dia que você vai falar, Senhor, eu preciso com urgência. Ó Deus, olha para mim, porque nesse momento eu tenho que tomar uma decisão. Direciona, é oração, é o diálogo. Porque falando com o teu Pai Celestial, com o teu amigo, com o teu companheiro, então você estabelece essa relação de comunhão que se torna uma profundidade da comunhão e traz paz espiritual para a sua vida. Olhando para Filipenses 4:6, né? Vou apurar que esse inimigo meu ali já diz que eu estou quase na hora de eu parar. Então, veja, quando eu olho para Filipenses 4:6, diz assim, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. Então, ele ensina dentro desta leitura algumas questões fundamentais para o processo da oração. Nós podemos ver que se a oração é o meio pelo qual levamos as nossas necessidades diante de Deus, né? Então Jesus fala o que em Mateus 6:11. Ensina-nos a pedir o quê? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele nos recomenda que Deus como provedor e eu clamando porque há uma necessidade, reconhecendo que Ele é o provedor, eu falo, Pai nosso que está nos céus. Aí veja, olha a reverência. Meu Pai. Pai fala de quê? Paternidade, fala quê? De autoridade, fala de patriarcado. Então, quando a gente escuta, eu já preguei aqui alguma semana passada, né? Aquelas ideias de pessoal que tem gíria. Fica, e aí, camarada, senta aqui, porque agora nós vamos bater um lero. Deus não é camarada. Entende? Falta o quê, irmão? Embasamento. Mas ele veio das drogas, ele veio do mundo hippie. Não interessa, a palavra é uma. Nós temos que estar se dobrando à palavra. Nós temos que criar reverência, respeito, porque se eu sei que se eu entro numa condução coletiva, ou seja, um ônibus, um trem, eu tenho que ter uma camisa, não posso entrar sem camisa, é proibido. Se eu vou na frente do juiz da comarca para estabelecer alguma coisa naquele momento que eu sou convocado, eu tenho que estar trajado, não posso nem de bermuda estar. E aí? Agora, diante do Pai Celestial, vou simplesmente esboçar aquele vocabulário pobre? Não! Eu tenho que saber os pronomes de tratamento, de respeito, de reverência. E Jesus ensinou, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Está vendo? Então veja, o que é isso? Traz no bojo,
no controle da tua expressão diante de Deus, todo um reverenciar. Entende? É importante, irmãos. Deus está no céu, eu nunca vi, eu só escutei falar, eu ouvi falar desse, daquilo. Não, não, não. Deus é Deus, o poderoso Senhor. E nós temos que chegar diante dele reconhecendo que ele é o nosso Senhor. Então, quando Jesus ensina, no verso 11, o pão nosso de cada dia, ele está dizendo, ó, Deus é provedor. Você entra na introdução da oração reconhecendo, todo ele reverenciando ele, mas depois você verdadeiramente vai entender, ele é o meu provedor fiel. Então, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eu sei que ele é Deus fiel e ele verdadeiramente vai prover a minha necessidade. Você vai entender que Deus, na história da humanidade, ele vive trabalhando em prol de todos aqueles que são criaturas dele. Independente de ser infiel ou ser justo, Deus concede e permite o quê? O sol do dia, ele permite a chuva, ele permite os benefícios da natureza. Mas quando nós somos não somente mais criatura, mas filhos de Deus, o que acontece? Deus nos concede provisão diária. Lembra de Êxodo 16, quando o povo estava no deserto e clamou, queremos comida. O que ele deu? Ele deu o maná. O maná mostrava uma situação, dependência diária de Deus. Ele nos dava ali a possibilidade de nós compreender como Deus cuida de nós. Por quê? Ele sustentava Israel dia a dia. Cada dia descia o maná. Cada dia ele experimentava uma experiência, ou seja, revelando o quê? Dependência. Eu sei que amanhã eu vou comer, porque o meu Deus está cuidando de mim. E há momentos da nossa trajetória de fé que Deus nos dá a porção diária da sua graça. Todos os dias, hoje está um dia terrível, uma luta, mas Deus está lá te dando graça, te dando força, te renovando, te sustentando e dizendo, vai dar certo, você vai ser vencedor, você vai conquistar. O que é isso? É provisão, porque Ele nos ensina a confiar nele. Isso é estabelecido, irmãos, através da oração, da busca da palavra. Então, nós precisamos entender. Outro exemplo muito usado é Elias. Elias, ele ousou orar e determinar que a chuva não iria mais cair sobre Israel. E ele diz, mediante a minha palavra não vai chover. E só vai voltar quando eu novamente determinar. E aí o que acontece? Parou de chover. Houve seca. Houve grandes dificuldades. E de repente, o que Deus fala para Elias? Olha, Elias, não se preocupe, vai para a região do Querite e você vai ficar ali, que eu já determinei que os corvos vão te alimentar. 2 alimentações diárias. De manhã vai comer pãozinho com carne, olha o cardápio. E à noite, no final da tarde, pãozinho com carne. A água tem um ribeiro forte aí correndo, toma quanto tu quiser. Mas a porção é aquilo. O que a gente aprende com isso? Que nós também temos que vigiar na nossa comilança. Tá? Tem gente que é esganada aí. É o pecado da gula. Entendeu? Então, veja, 2 refeições diárias. E isso sustentou Elias. Elias ficou tranquilo. E quando nós olhamos isso, nós vamos ver o quê? É a fidelidade de Deus trazendo suprimentos, provisões para a necessidade do seu servo. Então, Deus cuida de ti. Eu estou na prova. Vá para a oração. Deus vai suprir.
Deus vai mandar, Deus vai abrir porta, Deus vai dar condição. Não fique buscando, né, correr a cidade toda tentando resolver o problema. Vai aos pés do Senhor primeiro. Ele vai prover, Ele te conhece. Ele sabe a tua necessidade e Ele vai verdadeiramente conceder a você aquilo que é necessário na porção diária. Então, veja, observando a aplicabilidade disso na nossa prática, nós podemos, então, entender que não devemos permitir que a ansiedade roube a nossa paz. A gente precisa estar em paz. E como é que temos que estar em paz com Deus? É buscando a face dele. É conversando com ele. Como é que conversa com Deus? Em oração, irmão. É viver essa comunhão, é orando, apresentando ao Senhor. Pedro não fala, lança sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, isso nos traz paz. Porque se nós ficamos ansiosos, o que acontece? Isso vai roubar a nossa paz. Ficamos atribulados e anda para lá, anda para cá, e faz isso, e liga para um, e pede aqui, e faz, e acontece. Sem paz. Ansioso. Mas quando nós entendemos que Deus está no negócio e Ele ouve a nossa oração, então Ele vai, de uma forma, dar sustento, vai suprir, vai prover. E aí você também pratique a gratidão. Coloque em prática nas suas orações. Deus, eu estou agradecendo porque Tu tens realizado maravilhas, milagres na minha vida. Tem crente que só pede. Ai, Deus, eu preciso disso. Ah, Deus, eu quero aquilo. Ah, Deus, faz assim, faz assado. Agradeça. Exerça a fé. Ah, mas eu ainda não recebi. Continue agradecendo, porque Deus vai prover. Na soberania dele, o tempo é dele. Como ele vai fazer? Não sei, mas eu creio que ele pode fazer. Então eu vou começar a agradecer. Deus, eu te agradeço pela vida do meu irmão. Deus, eu te agradeço pela minha saúde. Deus, eu te agradeço pelos benefícios que tu me deu. Deus, eu te agradeço porque eu estou pagando minhas contas e às vezes está devendo todo mundo. Mas fala, não, eu vou orar e vou clamar e Deus vai me dar graça. E vai orando e agradecendo. Daqui a pouco Deus trabalha, irmãos. Como ele vai fazer, nós não sabemos. Elias foi alimentado pelos corvos. Por que ele não mandou, de repente, né, um passarinho mais limpo lá, talvez, né? Mandou um corvo. Né? Então, veja, é uma situação que parece que Deus está brincando. Não, ele faz aquilo que apraz ao seu coração, na sua soberania, e nós precisamos ser gratos. Louvar a Ele. Olhando Lucas 22, 42, diz assim, ó, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo aqui a importância da submissão à vontade de Deus. Isso é possível através da oração. Quando nós oramos, nós conhecemos Deus. Nós estreitamos relação com Deus. A nossa oração, ela é mais do que palavras, é mais do que pedir, é mais do que reclamar. A nossa oração, ela precisa estar alinhada aos desejos de Deus. E quando nós entendemos isso, a vontade dele prevalece. Às vezes você quer ir para a direita, quer passar por tal lugar, e Deus fala, não, não quero não, vem por aqui. Vai por aqui, que aqui é o lugar da bênção. Aí fala, não, Deus, mas eu conheço esse lugar aqui, esse atalho, vai dar certo. Não, não é que vai dar certo. Ele sabe, aqui é melhor para você. Então, quando nós alinhamos nossos desejos à vontade de Deus, nós temos melhores resultados. Para que sofrer? Pagar preço, às vezes, sem necessidade. Deus, ele está sempre avisando a gente. Só que nós temos que ter o quê?
sabedoria e discernimento de entender a voz de Deus. Como isso é possível? Estreitando comunhão. Como estreita a comunhão? Orando, buscando, tendo particular com Deus. Você vai ver nesse exemplo Jesus lá no Getsêmani. O maior exemplo de submissão, Jesus está naquele momento antes de ir à cruz do Calvário. Antes de pagar o preço com a sua vida, ele começa a orar. E ele intercede. E aí, de repente, ele falou: Senhor, se queres, passa de mim esse cálice. Por quê? Jesus está tendo antecipação do que ele vai enfrentar na cruz. Por que você acha que Jesus suou gotas de sangue? É a expressão maior da aflição de um ser humano. Um estágio tão terrível de aflição que o suor se transforma em gotas de sangue. E Jesus sofreu isso porque ele viu quando estava indo à cruz, levantado, o pecado da humanidade chegando e sendo cravado nele. Como Paulo vai falar, que a cédula com os nossos pecados, toda a nomenclatura da nossa situação foi cravada na cruz em Cristo, para justamente exercer o propósito que foi estabelecido na missão dele, morrer pelos nossos pecados. Mas ele fala, é possível passar de mim este cálice? Mas no mesmo instante ele fala, todavia, não se faça a minha vontade. A minha vontade é correr. Mas se a tua vontade é enfrentar, eu vou enfrentar. Então veja, isso fala o quê, irmão? De submissão à vontade de Deus. E quantas das vezes nós, em vez de sermos submissos, nós batemos o pé e vamos na contramão de Deus. Meu Deus do céu. É como você ir a toda velocidade contra um paredão. Vai se arrebentar todo. Mas Deus quer isso para ti? Não. Deus quer que você escute a voz dele e seja submisso. Ele fala, para com isso, não faça assim. E a gente é teimoso, a gente insiste, a gente continua. E aí, se dá mal. Então veja, quando Jesus fala em Mateus 6:10, ele diz, no Pai Nosso, ele vai reforçar o quê? Um princípio. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Olha que interessante, né? A oração mais completa. Ela alcança todos os propósitos, os princípios fundamentais para que um crente, o cristão, esteja tendo um bom relacionamento com Deus. Ele fala, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Então, quando eu olho para isso e vou buscar amparo no texto sagrado, eu vou parar lá em Gênesis 22, 9 e 14, a história de Abraão. Abraão foi prometido a ele um filho, um herdeiro. E, de repente, aquele que promete, ele diz, ei, Abraão, agora eu quero ele de volta, sacrifica ele. Sacrifica o Isaac. Bom, que coisa terrível. Você ora e pede. Deus, eu preciso. Aí, quando você recebe, Deus vai falar assim, vamos testar a sua fé. Vamos ver se você realmente se submete à minha vontade. E aí ele pede, aquilo que é precioso para você, dá para mim. E aí? No caso de Abraão, era Isaac. Ele fala, dá Isaac para mim, sacrifica ele. Abraão não perdeu tempo. Tá bom, onde é que é? Ah, tá lá, vamos embora. Vou caminhar. E foi. E o menino vai junto, leva a lenha, leva tudo, material, acompanha. Chega num dado momento, você sabe a história, ó, você e os servos ficam aqui, eu e o menino vão lá, eu e o moço. E aí ele chega, caminhando em direção, e de repente o menino fala,
Eu tenho aqui lenha, tenho aqui o cutelo, está tudo prontinho, porque tu me ensinou como fazer o altar, como oferecer, como sacrificar, mas eu não estou vendo a oferta. Eu não estou vendo aquilo que nós vamos oferecer, papai Abraão. Não se preocupa, Deus para ti proverá o cordeiro. Irmãos, isso é tremendo. É se submeter à presença, à vontade, à direção de Deus. É confiar que Deus vai prover. Mas isso só é possível se tiver uma afinidade de intimidade, estreitar com Ele em comunhão. E como é isso? Orando. Por isso o crente tem que orar. Ah, mas eu não tenho tempo. Irmãos, o tempo é você que faz. Ah, não sei o quê. Como que eu vou fazer o tempo que eu faço? Quanto tempo tu leva para chegar no teu trabalho? Ah, 1 hora. Vou a pé? Então vai andando e orando. Deus, eu te louvo, eu te agradeço. Fortalece a minha vida, livra, cobre com o teu sangue, vai abençoando meu lar, vai abençoando essa família. Você pode orar. Não vai falando no meio da rua, né? Mas você vai orando em espírito. Está na condução lá no ônibus, né? Você vai. Quer ver orar muito forte? É quando você pega o avião. Misericórdia. Jesus, cubra com o teu sangue. Guarda, leva em paz, traz em paz. Porque a gente está saindo da nossa segurança. Então a gente ora. Eu, pelo menos, quando eu vou, Jesus dá um sono profundo que só acorde quando chegar lá ou no céu. Entendeu? Então, veja, nós podemos orar em todo momento, em todo tempo. Não é desculpa para nós. Eu não tenho tempo, acordo de madrugada. Levanta meia hora mais cedo, vai orar. Né? Chega, de repente, no ambiente de trabalho, tira um tempinho lá, porque isso é lei, tem um tempinho, né? Para um café, para se descontrair um pouquinho. Vai, pega um lugarzinho secreto e vai orar. Não é orar 1, 2, 3 horas. Às vezes, 5 minutos, 10 minutos, com o coração aberto, sincero, na presença de Deus, resolve tudo. É o que o texto aqui fala, né? Quando a gente observa assim, ó, e orando não useis de vã repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Mas quando ele vê no 8, ele diz, não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lo pedir. Ele sabe. Ele está vendo a tua aflição, ele sabe a tua necessidade, ele sabe o que você precisa. Mas quando eu falo para ele, Pai, e eu confesso a ele, e eu entro na presença dele, estabeleço essa conexão, essa comunhão, ele tem mais e mais prazer de te responder, sabe por quê? Porque ele está vendo a tua fé em ação. Ele está vendo o teu coração quebrantado, a tua dependência, a confiança nele. Então, ele verdadeiramente, ele vai responder o teu clamor. Então, é importante orar em todo o tempo, orar sem cessar. Isso é fundamental. Então, na prática diária, nossas orações é pedir discernimento para aceitar a vontade de Deus, para compreender os seus desígnios. É estar pedindo paciência, porque vivemos no mundo, né, do fast food, ou seja, tudo rápido. Eu quero comer, já vou lá e faço qualquer coisa, rapidinho, nem mastiga mais para fazer o processo da digestão. As enzimas digestivas que temos no ambiente bucal, às vezes nem é usada, porque vai engolindo. Aí fica lá empachado a tarde toda, porque não digeriu. É assim que às vezes a gente faz. Então tem que pedir paciência. Deus, dá-me paciência, fruto do Espírito. Para quê? Para que eu possa saber esperar a vontade e a soberania de Deus. É confiar que Ele está no controle de todas as coisas. Não precisa eu me atrapalhar, né, sendo ansioso, tomando decisões e atitudes precipitadas. É pedir, Deus cuida de todas as coisas. Guarda, me livra, fortalece, sustenta, transforma, cria ambiente para mim poder te
adorar, te louvar, testemunhar. Ou seja, dentro da perspectiva de eu estar orando, eu tenho que fazer toda uma prevenção de cuidado da minha trajetória de fé. Mas se eu não oro, eu não consigo estabelecer isso. Então, é importante que, quando nós entendemos que a oração, ela faz a conexão com a vontade de Deus, com a direção de Deus, com o Pai Celestial, então eu preciso aprender a orar. Eu preciso praticar a oração correta. Então, veja, a oração, irmãos, é um presente de Deus que vai nos conectar ao coração dele. Eu quero ter uma comunhão plena com Deus. Oração. Se não oro, né? Alguns dizem assim, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então, veja, é importante que nós venhamos experimentar essa intimidade. Quando a gente pratica isso, as pessoas percebem. As tuas atitudes, tudo vai conduzir para revelar que você tem comunhão, você tem intimidade, você está alinhado à vontade dele. Então Jesus, ele vai nos ensinar a buscar essa conexão com sinceridade, com constância, sabendo que o Pai vai ouvir e vai agir em nosso favor. É fundamental você fazer uma reciclagem, ter um feedback na sua trajetória de fé. E às vezes você parar, como está a minha vida com Deus? Como está a minha espiritualidade com Deus? Como eu estou me comportando diante de Deus? E uma outra pergunta, como Deus está me olhando? Isso é mais tenebroso. Como Deus está me vendo? Será que Ele está me vendo com bons olhos? Entende? Isso é para refletir, né? Nem para dar glória a Deus agora. Fala, misericórdia, Jesus. Por quê? Porque nós somos falhos. Nós temos a tendência de buscar muitas outras coisas e menos Deus. Mas se nós entendermos, refletindo e reciclando nossos hábitos, as nossas atitudes cristãs, e entender que Deus está no controle, e a Ele toda a glória, e a Ele todo o louvor, sabe o que vai acontecer? Eu vou buscar intimidade com Ele, no meu lugar secreto com Deus. Como é que é esse lugar secreto? Você estabelece. É você e Deus. É o seu momento, né, que você tem com Deus. É aquele lugar que você tem a confiança, a segurança de que ali ninguém vai te atrapalhar, ninguém vai criar problema. É você sozinho com o Pai Celestial, com o Todo-Poderoso, para te dar força, te dar graça, renovação, te dar alegria, te dar livramento, te dar resposta daquilo que você tanto precisa, porque nós temos necessidade de resposta de Deus. Então a oração é fundamental. A oração, ela é necessária para que eu e você tenha conexão com o Pai. Então, assim, faça a sua parte. Façamos a nossa parte. E juntos vamos desfrutar do melhor de Deus para o nosso tempo. Ele cuida de todas as coisas. E Ele te chama a ter um compromisso. Ele te chama a responder. Qual é tua resposta ao chamado dele? É necessário. Então, amados, nessa noite tão especial que Deus nos permitiu, que possamos verdadeiramente entender, eu preciso estar conversando com Deus. Eu preciso falar com Deus. Eu preciso que Ele me dê resposta das minhas necessidades. Eu preciso reconhecer que Ele é
todo-poderoso, que Ele é o Senhor em todo tempo, que Ele tem um controle, então eu preciso adorar, eu preciso submeter a Ele, eu preciso estabelecer confiança com Deus. Amém?